Mas para isso, você sabe, é importante sempre orarmos antes de estudar a Bíblia, para que o Espírito Santo possa nos conduzir a essas verdades tão maravilhosas. Vamos então fazer isso? Vamos orar a Deus? Incline sua fronte comigo nesse momento. Obrigado, querido Pai, pela revelação que temos de teu livro sagrado, a Bíblia. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração através das páginas desse livro. Obrigado pela mensagem dos profetas e a esperança que cada uma delas contém. Obrigado ainda, Deus, porque o Senhor estabeleceu para nós um plano de redenção, de salvação, e nós temos a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Perdoe os nossos pecados, ilumina-nos agora no estudo da Tua Palavra. Eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos lá. Hoje, o tema que eu tenho para você é fascinante. Aliás, é um assunto que nós vamos explorar juntos e que mexe comigo. Eu imagino que você já esteja cansado de ouvir falar tanto no chamado fim do mundo, não é? Fica até meio apocalíptico assim. Mas e se eu disser para você que o fim do mundo, na verdade, é o começo de algo inacreditável? Isso mesmo. E para provar isso, vamos mais uma vez recorrer à Bíblia, e assim nós vamos aprofundar o nosso entendimento das promessas proféticas que estão na Bíblia, que revelam a imensa esperança que Deus plantou no coração de cada um de nós, os seus filhos. Essa esperança se baseia na promessa divina de que um dia o Senhor, em pessoa, vai colocar um fim ao mundo de maldade, sofrimento, podridão. Esse mundo que vivemos e que muitas vezes nos machuca, ele vai ter um fim. E aí Deus vai abrir portas a uma nova realidade de amor, esperança, paz e justiça. Jesus, antes de subir ao céu, deixou uma promessa incrível aos seus discípulos. Ela está relatada no Evangelho de João. João é o quarto evangelho do Novo Testamento. E ali no capítulo 14 de João, dos versículos 1 a 3, nós temos essa promessa de Jesus. Preste atenção. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Para que vocês estejam onde eu estiver. Olá, meus amigos e irmãos. Esse é o pastor, arqueólogo e doutor Rodrigo Silva, trazendo um tema relevante, pois a separação causada pelo pecado será desfeita. Cristo virá outra vez e extirpará de vez com o pecado nessa terra e sua promessa é fiel. Cristo quer que todos se salvem, se arrependam, pois ele foi preparar lugar no reino do Pai e quando preparar virá para buscar os que o aceitam como único e suficiente Salvador, para que onde ele esteja, estejamos nós também. Agora vamos ouvir a bela mensagem de advertência, onde todo olho verá Cristo voltando, até mesmo os que o crucificaram. Vamos à mensagem e todo o crédito ao pastor Rodrigo Silva por essa tão bela mensagem. Através dessas palavras, Jesus promete que a separação causada pelo pecado, que ocorreu no início da história da humanidade, essa separação será totalmente desfeita. É a promessa, portanto, de um reencontro, desta vez de modo definitivo, a restituição da relação eterna entre o homem e o seu Criador, felizes e juntos para todo sempre. Assim como nós almejamos um encontro com Deus, Deus também tem anseio por esse encontro. Ou seja, é por isso que ele deixa sempre na Bíblia promessas como esta aqui, que fazem toda a diferença. Lembra o que ele falou ali? Nós lemos: eu vou preparar um lugar, mas voltarei, e quando eu voltar eu levarei vocês para viverem comigo mesmo. Isso é maravilhoso. Mas aí pode surgir uma pergunta até ansiosa. Por que isso não aconteceu ainda? O que Jesus está, afinal de contas, esperando para cumprir essa promessa? Como nós já conversamos em estudos anteriores, as coisas não são tão simples de resolver. Quando liberdade e amor estão envolvidos no processo, na equação, isso toma uma dimensão mais dramática. E Deus, que é sábio e paciente, não é de tomar atitudes imediatistas. Deus sabe dar tempo ao tempo e fazer tudo no momento exato, no momento correto, e não no momento da ansiedade. Quer mais uma passagem? Vamos ler aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 3,
versículo 9. O apóstolo Pedro também escreveu suas epístolas, ou suas cartas, e a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, traz esta promessa aqui, preste atenção. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Uma possível resposta, portanto, do porquê dessa suposta demora seria o que está aqui. Ou seja, o Senhor não está retardando a sua promessa, como muitos pensam que ele faz. Não, ele está sendo, na verdade, paciente, longânimo. Ele quer que cada um de nós cheguemos ao arrependimento. Mais uma vez, a Bíblia apresenta o caráter amoroso desse Deus vivo. Isso está bem claro nesse texto que nós acabamos de ler. Nós percebemos, portanto, que Deus, no caso, está dando tempo para que cada um chegue a uma atitude de arrependimento. Deus não quer que o fogo caia do céu e elimine pessoas que poderiam ter sido salvas se ele desse mais tempo para o arrependimento. A promessa do retorno de Jesus é uma verdade poderosa, repetida inúmeras vezes na Bíblia. Aliás, é por isso que devemos aprender sobre ela, para que possamos, é claro, estar firmes naquele dia, e não somente isso, enquanto esse dia não chega, nutrir uma expectativa adequada em relação a esse momento grandioso, na verdade, o maior momento de toda a história, o retorno de Jesus. Aliás, falando nisso, você já se perguntou como será esse retorno de Cristo à Terra? Ora, como professor, eu sempre gosto de deixar tudo muito claro, bem didático. Então, para você entender melhor esse panorama, eu quero responder a 4 perguntas importantes, tá bom? O como, em relação à volta de Jesus, quem voltará, o que significa a volta de Jesus e uma pergunta extra, que eu vou deixar mais para o final. Então, vamos ao como. Como será o retorno da volta de Jesus? A Bíblia nos conta, em Atos, capítulo 2, que quando Jesus subiu ao céu, ele deixou uma promessa. 2 anjos apareceram ali e disseram: este Jesus que dentre vós foi recebido lá em cima no céu, voltará, assim como para o céu vocês o viram subir. Então imagine um avião ou um foguete subindo para o céu. Pois é, o retorno de Jesus será assim, visível, todos vão poder contemplar esse dia. Então esse retorno de Cristo será um evento visível, universal, todos saberão. A segunda pergunta: quem verá? Quem será que verá Jesus? Em primeiro lugar, quem voltará é o próprio Filho de Deus. E quem verá? Todos. Todos verão Jesus. Ninguém ficará de fora. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte, vou ler para você esse texto aqui, Apocalipse capítulo 1, está no finalzinho da Bíblia aqui, versículo 7. Na minha tradução diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ou seja, a volta de Jesus nem vai precisar ter transmissão ao vivo em todos os aparelhos de TV ou em todos os smartphones do mundo, porque todos olharão para o céu e o verão sem exceção. Como um evento desse se dá numa terra esférica, ainda é um mistério, mas Deus é o Deus das coisas impossíveis. Agora vem a terceira pergunta. O que acontecerá na terra na volta de Jesus? A Bíblia fala que a natureza vai se sentir como se fosse assim, chegando ao seu ápice. O Apocalipse diz assim: o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso está no Apocalipse, capítulo 6. Então imagine uma espécie assim, digamos, de terremoto global. Ou seja, a volta de Jesus vai trazer consigo grandes ocorrências no mundo da natureza. Aí agora vem o quarto ponto, que, como eu disse, seria algo inexplicável. O que eu estou querendo dizer com isso? É que tem uma parte relacionada à volta de Jesus, à descrição da volta de Jesus, que ainda é um mistério. É que a Bíblia fala, especialmente no Apocalipse, do céu enrolando-se como um pergaminho que se enrola. O que significa exatamente isto, ainda nós não sabemos, mas podemos ter uma ideia que é uma referência a um evento que será grandioso, eu diria até grandiosíssimo.
Aliás, voltando a falar da visibilidade da volta de Jesus, este é um elemento enfatizado pelo próprio Senhor quando ele falou no livro de Mateus capítulo 24, verso 27, sobre como seria a volta dele. Eu vou ler para você esse texto aqui. Mateus capítulo 24, versículo 27. Diz assim na Bíblia, preste atenção. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, isto aqui é mais uma garantia que nós temos que Jesus, ao regressar à Terra, será visto em toda parte do globo, do Oriente até o Ocidente. Ninguém ficará sem testemunhar esse evento glorioso. E como se a visibilidade universal não bastasse para evidenciar a grandiosidade do retorno de Jesus, ainda há elementos mais extraordinários. Quando a gente vai para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, nós encontramos mais uma descrição aqui fenomenal acerca desse dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Tá bem aqui, ó. 4, 16 e 17. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esta aqui é uma das promessas mais lindas que há na Bíblia Sagrada. Ou seja, a vinda de Jesus não será apenas visível, mas também audível. Fala do som da trombeta, da voz do arcanjo, de exércitos de anjos de Deus que acompanham a Jesus nesse glorioso dia. Quando você vai para Apocalipse, capítulo... E olha que eu nem falei da ressurreição, hein? Que esse é um outro assunto fabuloso. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 19, verso 14... você tem novamente esse evento estabelecido aqui, ó. Apocalipse, capítulo 14, versículo... Aliás, Apocalipse 19, versículo 14, quase que eu troquei aqui, diz assim, vamos lá. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho branco e puro, montados em cavalos brancos. Ou seja, aquela comitiva que acompanhará Jesus virá com um grande estrondo. Será um evento maravilhoso. E esse retorno de Cristo, como a gente vê aqui, não será algo que ocorrerá de maneira secreta ou apenas espiritual, não. Trata-se de um evento real, histórico, grandioso e global, com uma magnitude além de qualquer coisa que já testemunhamos na história humana. Jesus voltará de maneira tangível, concreta, audível até, e impactará todo o planeta Terra. Agora, eu admito que o que nós discutimos anteriormente está bem presente aqui, porque mesmo dentro do cristianismo, eu tenho que admitir, há diferentes formas de interpretar a volta de Jesus e a espera pela volta de Jesus. Então, nesse momento, eu não quero adentrar nessas diferenças, porque este não é o ponto em que estamos focando hoje. O essencial para nós aqui no estudo de hoje é que Jesus vai voltar, a sua promessa é clara, simples e indiscutível. E veja bem, a promessa da vinda de Deus para mudar a história humana não é algo novo. Nos tempos antigos, o próprio rei Davi expressou a sua esperança no Salmo 50, verso 3, quando ele falou: "Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, diante dele há um fogo devorador e poderosa tempestade ao redor dele." Ou seja, estas palavras de Davi são uma antecipação da poderosa e transformadora volta de Jesus ao planeta Terra. Agora, no entanto, a volta de Jesus também trará consigo reações diferentes para aqueles que ignoraram as promessas de Deus ou até fizeram pouco caso da oportunidade que Deus lhes dera. Então será um tempo, por um lado, de gozo, de alegria para os salvos e de desespero para os ímpios. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, fala do que acontecerá com os ímpios nesse dia. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. Eu vou ler para vocês aqui, olha.
Já estou abrindo. Olha o que diz na minha tradução. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? É realmente uma pena que aqueles que escolheram um caminho sem Deus terão um encontro inevitável com a realidade, mas aí será tarde demais. Não é à toa que nós cristãos temos essa missão de contar aos outros a melhor e maior esperança de todas: Jesus em breve voltará. Agora, diferente do relato anterior, para aqueles que estarão aguardando com ansiedade, com desejo a volta de Jesus, aí sim, haverá uma mudança maravilhosa. No atual estado de coisas, nós estamos sujeitos ao sofrimento, aos problemas, mas isto acabará, mudará. E esses salvos, eu quero estar entre eles, receberão o que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Aliás, como é dito em Apocalipse 21, verso 4, eu vou citar para vocês: e Deus enxugará os seus olhos de toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas, essa é a parte mais linda, porque as primeiras coisas já passaram. Então reflita comigo nessa primeira frase: as primeiras coisas já passaram. Tudo o que estamos vivendo, por mais longa que seja a história da Terra, por mais lento que seja o passar do tempo, principalmente quando estamos sofrendo, são apenas as primeiras coisas, elas passarão. Todas as outras estão à nossa frente, após a volta de Jesus. Gente, com toda sinceridade, o meu coração se enche de alegria ao saber que a vida de verdade ainda nem começou. É nesse tom que a Bíblia conclui o seu texto com a promessa final feita pelo apóstolo João, ali no Apocalipse, no finalzinho do Apocalipse, capítulo 22, versículos 20 e 21, que eu vou ler para você. Olha como a Bíblia encerra. Preste atenção. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Essa é a promessa. E esta promessa, renovada pelos lábios de Cristo, nos assegura que devemos manter a expectativa e a esperança, porque o evento final será em breve. Agora, é claro, depois de 2000 anos de promessa, o que significa em breve? Como podemos entender o tempo da volta de Jesus? Pode parecer que temos que lidar com um paradoxo aqui, porque, por um lado, para Deus, que é eterno, em breve pode significar algo muito diferente do que significaria para nós, seres humanos, finitos, limitados no tempo e no espaço. Por outro lado, cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Agora, embora nós não possamos conhecer o dia ou a hora exata da vinda de Cristo, podemos ver os sinais que ele deixou em sua palavra, indicando que estamos a passos largos nos aproximando do fim da história. O tempo em que Deus está nos dando agora não é para nos fazer esperar indefinitivamente, mas para nos dar a devida oportunidade de nos prepararmos para a sua vinda, nos prepararmos para o retorno de Jesus. E como Deus tem sido incrivelmente paciente com cada um de nós. Deus tem dado a todos a chance de se arrependerem, de se voltarem para Ele. Ele nos prometeu que o fim desse mundo de maldade e sofrimento virá. Ele também prometeu que criará um novo céu e uma nova terra. Como, aliás, escreveu o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, eu vou ler para vocês aqui, na segunda epístola de Pedro, ele fala aqui, segunda epístola de Pedro 3, versículo 13. Assim diz na Bíblia Sagrada: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, meus amigos, o que eu posso dizer? Vamos manter a esperança.
a esperança viva. Eu sei que está demorando, pelo menos na nossa ótica, mas Deus não nos abandonou. Ele virá para nos resgatar. E enquanto eu e você esperamos pela tão prometida volta de Cristo, vamos viver de maneira digna, principalmente atendendo ao seu chamado, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos fazer todo o possível para ajudar uns aos outros e vamos trabalhar para que outros possam conhecer a grande esperança que nós temos em Cristo Jesus. Ele tem um plano para a minha vida e para a sua. Eu quero estar no céu com as pessoas que eu amo e eu quero encontrar você também. Quando Jesus voltar nas nuvens, eu quero ver você em meio à multidão. Eu quero me encontrar com você, quem sabe, se não tivermos oportunidade de nos conhecermos pessoalmente nesse mundo, ali nós vamos olhar um para o outro e você dirá: Rodrigo, que bom te encontrar aqui. Olha, eu estudei o essencial da Bíblia. Eu tomei uma decisão ao lado de Jesus. Eu vou abraçar você, vou abraçar os meus outros entes queridos e juntos nós vamos contemplar o Rei. Mas eu ainda quero expandir mais esse assunto da espera da volta de Jesus e eu vou fazer isso na próxima aula. Então eu quero olhar a Bíblia com exatidão e entender quão perto estamos de ver Jesus descendo nas nuvens do céu para nos levar até Ele. E como devemos marcar a nossa trajetória de espera nesse mundo enquanto Ele ainda não vem. Te abençoe. Meus amigos, esse é o canal Pregadores Adventistas. Se você gostou, já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. Vamos levar a mensagem a todo mundo nessa geração, e assim virá o fim. Não sejamos como os antediluvianos que não creram e se perderam. A mensagem de agora é: Jesus está voltando, preparem-se, é chegada a hora do seu juízo.